Fala, caro estudante! Estamos aqui para mais um combo. Curiosidade mais aula com tema: a herança que o Espírito Santo deixou para o Brasil e a economia geral do Brasil. Não percam! E se gostar desse vídeo, deixe o seu like e espalhe essa ideia de estudos na web que é o Comboist. Vem comigo! O Espírito Santo sempre foi tratado na historiografia do Brasil e também na política do Brasil como primo pobre dessa nação, principalmente do Sudeste. Mas será que isso é verdade? Será que o Espírito Santo não contribuiu com muitas coisas para esse mesmo Sudeste? Ou foi surrupiado no passado de grandes riquezas que poderia ser dele? É isso que nós vamos ver. Por exemplo, uma das riquezas muito grandes que o Espírito Santo contribuiu para esse vasto Brasil está na culinária, por exemplo. Nós temos a tradicional moqueca capixaba. E dizem as pessoas aqui do Espírito Santo e as pessoas que provam a moqueca capixaba, que eles falam o seguinte: a verdadeira moqueca é a capixaba, o resto é a peixada. Eu sou suspeito e tendo a concordar com isso. Essa moqueca foi aprendida, com os nossos antepassados pré-históricos e com os indígenas, que sempre tiveram essa aproximação com o mar e também com os vegetais no geral. Além disso, nós temos a famosa torta capixaba. Pensou em período de Semana Santa, pensou em torta capixaba. E essa torta foi aprendida e desenvolvida com os portugueses que chegaram e trouxeram a sua cultura para cá e também a sua cultura culinária, e também com os indígenas, já que nós temos nesse prato peixe, temos ali palmito, coisas, raízes que ligam essa raiz indígena. Além disso, nós temos patrimônios muito importantes e históricos, como por exemplo a Igreja do Rosário, que fica em Vila Velha. Você sabia que ela é a terceira igreja mais antiga do Brasil, E foi fundada há muito tempo atrás, no primeiro núcleo de povoamento feito, por Vasco Fernandes Coutinho. Além disso, nós temos a famosa panela de barro, que pessoas internacionais vêm aqui no Espírito Santo para estar comprando ela. É feita pelas paneleiras e a base dessa panela de barro também vem das tradições indígenas e negras. Além disso, nós temos o mais famoso desses que eu citei, que é o Convento da Penha. Falou do Espírito Santo, falou Convento da Penha. E o Convento da Penha já é o resumo dessa tradição toda do Espírito Santo, Ele está lá no alto da pedra, e tudo em volta dele respira beleza. Até o próprio ambiente do convento é um convite para você relaxar e se tranquilizar. E lembrando, não estou falando sobre essa questão das heranças à toa. Nós vamos ver no nosso combo que até o ouro que foi encontrado em Minas Gerais foi encontrado, na verdade, em terras do Espírito Santo. Fique que você vai perceber. Na parte de aula, vamos estar abordando com vocês um histórico da economia do Brasil de 1500 até mais ou menos 1930, que é o período que se encerra a República Velha, para o vídeo não ficar muito extenso. Começando pelo chamado período colonial, nós temos que o Brasil importava muito pau-brasil daqui
para a Europa. Por isso que o Brasil recebeu esse nome, né? Pau-Brasil, porque o pau-brasil soltava um líquido vermelho, avermelhado, que se assemelhava a brasas. Por isso que o Brasil ficou sendo chamado de a terra do pau-brasil. Além disso, nós temos a produção do açúcar bruto, que é a chamada produção da cana-de-açúcar, que era feito nos engenhos de cana-de-açúcar, não é? O Brasil não importava o açúcar refinado já pronto para o consumo, não. Só produzia e importava e exportava, na verdade, o açúcar bruto. Além disso, nós temos a cachaça, que era um dos produtos que era feito a partir da produção da cana-de-açúcar, que era retirado. Ela era largamente consumida aqui, principalmente pelas pessoas mais pobres, e depois esse produto passou a ser utilizado como moeda para trocar na África. Se trocava cachaça por escravos. Nesse comércio da o comércio da cana-de-açúcar, no geral, rendeu muita lucratividade para os portugueses, utilizando a cachaça e também o comércio dos escravos. Além disso, nós temos as chamadas drogas do sertão. Muitos historiadores chamam as drogas do sertão das especiarias do Brasil. São pimentas, são temperos que, assim como as especiarias tradicionais, elas ajudavam a melhorar o sabor das comidas, né? Esses temperos nós temos aí em nossos pratos até hoje, como o anil, a anilha, vários outros temperos que nós temos por aí. O Brasil também, durante muito tempo, ele conseguiu produzir muitas cabeças de gado. Cabeças de gado, tanto para se extrair o leite, tanto cabeças de gado para corte, não é? Para abate mesmo. Além disso, no período colonial, nós temos o ouro que foi encontrado em terras do Espírito Santo. E como Portugal desejava diminuir o contrabando que havia, isolou o Espírito Santo no que a gente chama de barreira verde, e aí criou exatamente Minas Gerais. Mas Minas Gerais era parte integrante do Espírito Santo. Então, alguns desses produtos que eu falei ajudaram inclusive a colonizar a parte interior do Brasil, como o gado, né, a cana-de-açúcar e o ouro. Além disso, nós temos, por exemplo, no período imperial, que é quando a gente pode considerar que é quando a família real chega aqui, mas principalmente pelos historiadores, é considerado o momento em que Dom Pedro I assume o comando, que isso ocorre em 1822. Mas a família real chega ali em 1807, fugindo, né, de Napoleão Bonaparte, que conquistara toda a Europa. Né? No Brasil imperial, nós temos produtos como o açúcar, apesar de ele entrar um pouco em crise, ele não deixa de estar pautando nos principais produtos que são exportados pelo Brasil: o café, o gado e, em alguma parte, já começando, nós temos o cacau também. Né? E no final do período imperial, principalmente no governo de Dom Pedro II, nós temos um surto industrial brasileiro puxado pelo fenômeno da Era Mauá. Nesse período, Dom Pedro II rompe relações econômicas e diplomáticas com a Inglaterra, e isso dá um alívio para a nossa economia, já que o Brasil vai começar a produzir e exportar os produtos nossos sem ter alguma intervenção da Inglaterra. Isso vai ser muito importante. Tanto que, junto com o café, né, que vai ser comercializado e vai dar muito dinheiro ao chamado Barão de Mauá, esse mesmo camarada, ele vai investir esse dinheiro conquistado pelo café, né, no primeiro surto industrial que vai ocorrer em terras Brasis. É isso mesmo.
Esse Barão de Mauá era dono de uma empresa de telégrafo, era dono da empresa de bondes e era dono de uma empresa de iluminação pública. Veja como o camarada investiu muito. Então, esse Barão de Mauá é uma figura muito importante em termos de economia do Brasil. Ocupando de vez o lugar dele de protagonista na exportação do Brasil. Temos o cacau ali figurando também, o cacau que vai ter uma grande aceitação no mercado brasileiro, no mercado internacional. E também temos a borracha, né, a extração do látex, né? A borracha ainda é uma matéria-prima. Por quê? Isso vai ser alavancado principalmente pela construção e fabricação dos primeiros automóveis que estará ocorrendo na Europa nesse momento. Lembrando que o período da República Velha vai ocorrer de 1889 e vai terminar em 1930. E aí fecha esse ciclo com a tomada do poder com Getúlio Vargas. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido pelo menos um panorama geral da economia do Brasil e não esqueça de espalhar essa ideia de estudos na web que é o Comboist. Valeu!